Eu sinto que o Espírito de Deus já está se movendo, amém? Preste atenção, está escrito assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Coloca o título aqui. Quero falar nessa noite um pouquinho sobre o que o Espírito de Deus vai fazer, cancelando decretos de morte. Quantos recebem essa palavra? O Espírito de Deus vai cancelar todo e qualquer decreto de morte que um dia foi liberado contra você. Estenda a sua mão para cá, você pode me abençoar? Lucas 6,38 está escrito: dai e vos será dado. Você só pode receber alguma coisa se primeiro estiver disposto a entregar. Você pode abrir a sua voz, você pode aumentar o timbre da sua voz, você pode liberar uma palavra, dispensar um decreto, uma profecia sobre mim. Vai, libera uma palavra sobre mim. Vamos encher esse ambiente da glória de Deus. Sim, Espírito Santo, eu sinto o cheiro da tua glória. A ciência diz que a água não tem cheiro, mas a Bíblia diz: ao cheiro das águas brotará. Eu acredito na presença, eu acredito na glória do Senhor. Eu acredito que nos últimos dias a profecia de Joel irá se cumprir. E acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Por isso, nós declaramos que ninguém é maior do que o Senhor nesse lugar. Ninguém é maior do que o Senhor nesta casa. Espírito Santo, tenha liberdade de se mover. Se mova através do vento. Em João 3,8 está escrito: o vento sopra para onde quer. Ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe nem de onde vem, tampouco para onde vai. Espírito Santo, se necessário, se mova através da tempestade. Espírito Santo, se for do seu apraz, se mova através da neblina, mas toque na terra, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Toque nesta casa, toque em cada coração. Chamamos a presença do teu Espírito e declaramos esse ambiente consagrado para que o Senhor manifeste a sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem acredita bem forte, diga glória a Deus. Escute. Um decreto é uma ordem emanada por uma autoridade, quer seja ela civil, quer seja ela militar, quer seja ela eclesiástica, quer seja ela leiga. É uma determinação assinada por alguém de maior graduação. Talvez você não saiba, mas eu e você recebemos autoridade da parte de Deus para revogar toda e qualquer palavra de morte que um dia foi liberada contra nós. Quem pega essa palavra no Espírito, diga glória a Deus. De acordo com a Bíblia, as nossas palavras são sementes. É por isso que Mateus, encharcado do Espírito do Senhor, ao escrever o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 32, ele faz questão de dizer que naquele grande dia seremos julgados pelas nossas palavras. Aquilo que eu falo, aquilo que você fala, um dia vai ser depositado na balança do Senhor.
Por isso eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Fale para quem está do seu lado, tome cuidado com aquilo que você fala. Fale para alguém. Quando Deus cria o mundo, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz que Ele cria todas as coisas por intermédio da sua palavra. Se você observar bem, em João no capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim: no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. A expressão aqui original aponta para Logos. Se você observar bem, tudo foi criado pelo Logos de Deus. A partir daqui, eu entendo que toda palavra que eu libero no ambiente espiritual é uma verdadeira sentença. Eu e você precisamos ter esse discernimento. É por isso que o homem mais sábio de todos os tempos, conhecido por Salomão, a Bíblia diz em 1 Reis 4:29, e Deus deu sabedoria a Salomão, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, comparado às areias da praia do mar. O texto continua dizendo, e nunca houve, nem haverá um homem com uma sabedoria tão expansiva, como a sabedoria de Salomão. Quando Salomão escreve o livro da sabedoria em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da palavra. Salomão está dizendo, cuidado com aquilo que você fala, porque a tua palavra tem poder de matar ou de fazer alguém viver. Quem está entendendo, diga bem forte, glória a Deus. Olhe para esse santo do teu lado e diga assim: tome cuidado com aquilo que você fala. O texto que lemos narra a história da rainha Esther. Existem em evidência 3 personagens principais. Diga comigo, 3 personagens. O primeiro personagem principal é Esther. Quem é Esther? É uma órfã judia, uma menina que foi arrancada do meio do seu povo e passou a morar em uma província medo-persa. Essa menina se tornou uma escrava. Quem é Mardoqueu? O segundo personagem relevante dessa história. Mardoqueu é um judeu escravo, que mais tarde se tornou, por ser primo de Esther, o seu mentor, o seu tutor. A história diz que em certo momento ou episódio, o rei do Império Medo-Persa, ele é envergonhado publicamente pela rainha. E quando isso acontece, ele toma uma decisão de destituir Vasti do cargo de rainha do Império Medo-Persa. O rei, ao fazer isso, ele estabelece um novo decreto, que todas as virgens do seu reino fossem trazidas para o palácio, a fim de participar de um nobre concurso de beleza. E aqui eu aprendo um princípio espiritual. Tem vaga que você só pode ocupar se você preservar a sua santidade. Não era qualquer menina que poderia participar do concurso. Havia uma característica: ela deveria ser virgem. Talvez você julgue não ser relevante no século 21 guardar a sua santidade. Por mais que ninguém esteja vendo, Deus está vendo quando você se protege. Deus está vendo quando você deixa de falar um palavrão. Deus está vendo quando você decide não se contaminar com a pornografia. Deus está vendo quando você, marido, decide ser fiel à mulher da tua mocidade. Pode parecer que não está fazendo sentido algum, diferença nenhuma, mas vai ser, escute,
sacerdote, mais cedo ou mais tarde, quando o teu perfume subir, o perfume da santidade, e tocar nas narinas do Senhor, a Bíblia diz que o Redentor que vive um dia se levantará em meu e em teu favor. Só quem está aqui diga glória a Deus. Pastor, eu não entendi. A tua santidade toca no coração de Deus. Você está se guardando, toca no coração de Deus. Pode ser que ninguém esteja vendo, ninguém esteja valorizando, mas vai chegar um momento que tem uma cadeira reservada para alguém que tem o teu DNA, alguém que se guardou, alguém que pagou o preço, alguém que decidiu se santificar em um tempo de carnalidade. O Espírito de Deus está falando comigo e com você. É tempo de guardar a sua santidade. Só quem está aqui levanta as suas mãos e diga glória a Deus. Esther é escolhida como rainha do Império Medo-Persa. Talvez você não saiba, mas o Império Medo-Persa é o maior império do mundo antigo. São 180 nações que se ajuntaram e se tornaram o Império Medo-Persa. A história diz que esta mulher foi colocada na cadeira mais alta da nação, porque ela decidiu guardar a sua santidade em um tempo que santidade é banalizada. Olha o silêncio da morte. Quem está aqui, diga glória a Deus. No mesmo período, guarde isso, que eu estou terminando a introdução. É levantado um homem chamado Amã. Diga comigo, Amã. Amã é levantado e ele se torna uma espécie de primeiro-ministro, o braço direito do imperador. Este homem se torna tão relevante, mas tão relevante, que ele convence o imperador a estabelecer um decreto. E aonde Amã entrava, ele deveria ser recebido através da prostração de todos que estavam no ambiente. Quando eu olho para esse texto, logo eu observo que existe algo que lá atrás fez com que Amã se tornasse um homem tão cruel e sanguinário como ele se tornou. A pergunta é: quem é Amã? Quem é este homem? Ele é um agigita, filho de Agag, rei dos amalequitas. Pastor, eu não entendi. Por que o senhor está dizendo isso? Porque em certo momento da história de Israel, Deus decidiu reprovar o seu primeiro rei. O seu nome é Saul. Deus disse para Saul: Saul, você deve aniquilar com todos os amalequitas. Todos devem passar pela espada. A história diz que este homem decidiu preservar. Deixa eu dizer algo para você: os seus inimigos, quando Deus disser algo para você, Ele não quer saber a tua opinião, guarda para você. Se Deus disse Saul é para matar, Ele está dizendo é para matar porque eu já vi o futuro e vai acabar mal. O nosso problema é que a gente quer discutir com Deus, e a Bíblia diz que Ele é o alfa e também o ômega. Ele está no presente, mas Ele também passeia entre o presente e o nosso futuro. E Ele está dizendo: Saul, eu estou te reprovando, porque eu liberei sobre você uma determinação e você desobedeceu. Mais tarde, Deus tem que levantar o profeta, o juiz e o sacerdote, chamado Samuel, para terminar o serviço de Saul. Porque Deus não para em ninguém. Todas as vezes que você não cumprir o que você nasceu para cumprir, Deus vai levantar outro. Alguém está aqui? Você não entendeu? O maior da nação era Saul. Ele era o cargo mais elevado da nação. Ele descumpre aquilo que o Senhor determinou. E Deus está dizendo: eu não paro nem em pequenos,
tampouco nos grandes. Se Deus te deu uma missão, cumpra. Se Deus te entregou um propósito, é porque Ele conta com você. Não descumpra as medidas daquilo que Deus te entregou. Deus levanta Samuel. Samuel executa a Agag. E daqui a pouco, um garotinho cresce e se torna o primeiro-ministro da maior nação da terra, do Império Medo-Persa. E quando isso acontece, a primeira coisa que ele faz, ele convence o rei a liberar um decreto para que todos os judeus fossem executados e o seu patrimônio confiscado para o rei. A partir daqui, Mardoqueu vai se levantar, porque existe uma sentença de morte liberada sobre ele. E ele vai nos ensinar 3 princípios espirituais, 3 lições, para que toda sentença de morte, que um dia foi liberada contra mim e contra você, seja revogada pelo poder de Deus. Quem recebe essa palavra, diga comigo, glória a Deus. Levante as suas mãos por um minuto, adoremos ao Senhor com essa canção. Você pode fazer isso? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Alguém está aqui? Adore. Nada pode calar o adorador. Vai, declare. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Segura aí, segura. Primeira ação de Mardoqueu, que eu e você precisamos executar, para que todo decreto de morte e de maldição não prevaleça contra nós. Se humilhe perante Deus. Nós temos uma facilidade imensa de nos humilhar diante do gerente do banco. Nós temos uma facilidade enorme de nos humilhar diante de um amigo que tem posses, ou seja, de um amigo rico. Nós temos facilidade de nos humilhar perante um parente que tem a resposta que precisamos. Mas nós temos dificuldade de nos humilhar na presença da pessoa certa. Eu e você precisamos compreender o princípio liberado pelo apóstolo Pedro. Pedro nos ensina em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. O que Pedro está dizendo é: não se humilhe diante dos homens, aprenda um princípio, se humilhe diante de Deus. Nós somos uma geração que todas as vezes que acontece um problema, a primeira coisa que fazemos é correr para os braços daqueles que achamos que tem a resposta que precisamos. E o Senhor está dizendo para alguém: eu quero ser a sua primeira opção. Se eu me humilhar diante do teu altar, você pode adorar o Senhor? Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vai, declare bem forte agora para a glória de Deus, porque quando você declara, Deus visita a tua casa. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura aí, segura aí. Esther capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu fez 3 coisas. Ele rasgou as suas vestes,
usou o saco de cinza e clamou ao Senhor. Rasgar as vestes aponta profeticamente para alguém que decidiu se humilhar diante de Deus. Vestir pano de saco para alguém que decidiu se expor publicamente. Fazer um clamor de alma é alguém que decidiu entregar a sua confiança para Deus. Aprenda um princípio, guarde o que eu vou dizer. No Salmo 139, no versículo 1 até o versículo 10, eu não vou falar aqui para não tomar tempo, mas está escrito que quando Davi está no vale, ele diz: Deus está comigo. Quando ele vai para os montes, ele diz: aqui Deus está também. Eu aprendo um princípio: Deus é tanto o Deus dos montes, como também o Deus dos vales. Só que Eclesiastes 3:1, Salomão na sua velhice, vivendo o final da sua temporada, aqui ele não é tão vaidoso mais quando ele estava vivendo Provérbios, ele diz assim: há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eu aprendo um princípio: tanto o tempo do vale tem início, meio e fim, como o tempo do monte tem início, meio e fim. Eu aprendo algo aqui: tudo na vida passa, não importa a humilhação que você esteja vivendo, isso passará. Diga glória a Deus. A palavra humilhação no latim vem da palavra humiliare, que significa aquele que se dobra, aquele que se rebaixa, aquele que deixa de ser arrogante, aquele que abandona a prepotência. Sabe o que eu não consigo entender? É porque tem tanta gente debaixo de decreto de morte e de maldição que continua cheio de altivez, cheio de arrogância, gente que não consegue se humilhar, está vivendo a sua pior temporada, mas continua com o nariz inclinado para cima. Pessoas que não entenderam que é necessário se humilhar. Mardoqueu está dizendo que é necessário usar roupa de saco. Olhe para mim, pano de saco não é como o pano de saco que você compra no supermercado. Quando Mardoqueu usou o pano de saco, ele pegou uma roupa que era feita de pele de animal endurecida, ele coloca esta roupa no corpo, e para martirizar a sua alma, em estado máximo de humilhação, eles colocavam espinhos dentro da roupa, com o propósito de lembrá-lo que eles estavam em constante humilhação. Olhe para mim, era uma vergonha pública que se alguém decidiu estabelecer diante de Deus. É uma expressão de vergonha, uma expressão de derrota, uma expressão de angústia. O texto diz que ele decide se humilhar, mas ele não decide se humilhar gravando um vídeo e colocando nas redes sociais dizendo: eu me humilho diante de Deus. Não. Ele vai para a praça pública, ele se humilha com roupa de saco para dizer para todo mundo: a minha esperança não está em carros, a minha esperança não está em cavalos, a minha esperança está no Deus dos exércitos. Ele está na praça, na frente do palácio, do império mais poderoso da terra. E ele está dizendo: eu confio em Deus, mesmo que isso me custe tudo. Eu confio em Deus, mesmo que isso me custe a própria vida. É alguém que decidiu morrer para viver. É alguém que decidiu descer para subir. É alguém que decidiu perder para ganhar. É alguém que decidiu acessar a morte, para que um dia acesse a vida eterna com Deus. Quem recebe essa palavra, diga comigo: glória a Deus. Se o decreto é pesado, você precisa ser radical na postura e na entrega. Em Lucas 14:11 está escrito: porquanto qualquer um que a si mesmo exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Fala para quem está do teu lado: é tempo de se humilhar. Sabe o que eu não consigo entender?
está cheio de gente que não entendeu que o maior opositor da humilhação é a razão. Gente que mesmo vivendo debaixo de um decreto de morte, ainda é racional, enquanto deveria ser espiritual. Em nome da razão está perdendo o casamento. Em nome da razão está perdendo a fé. Em nome da razão está perdendo a empresa. Em nome da razão está perdendo a família. E o Espírito de Deus está me usando para te dizer: abra mão da razão e ative e habilite a fé no Filho de Deus, que eu vou estabelecer um tempo novo sobre a sua história. Abra mão da razão e veja Deus mudar o seu decreto. É tempo de se humilhar. Quantos estão dispostos a se humilhar diante de Deus? Segundo, diante de um decreto de morte, quebre todas as alianças feitas debaixo de maldição. Eu não entendi, eu vou explicar. Em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 7, está escrito assim: Acás fez aliança com a Síria, mas Ezequias o rebelou. Olhe para cá. Em João 5,19 está escrito: o filho faz o que vê o pai fazer. Acás é pai de Ezequias. Enquanto estava no governo de Israel como rei, ele fez aliança com povos pagãos. Só que de repente Deus levanta o filho, porque o pai morreu. A Bíblia diz que o pai deixou um legado, e o filho faz o que o pai lhe ensinou. Mas eu aprendo um princípio aqui com Ezequias. Quando o texto diz, o filho faz o que vê o pai fazer, o pai está com P maiúsculo, que aponta para o pai espiritual. O que o texto está nos ensinando é um princípio espiritual. Todas as vezes que o seu pai natural falhar, não olhe para ele, olhe para Deus. Ele quebra toda a aliança que o seu pai tinha feito com este povo pagão, e ele decide estabelecer um novo tempo sobre a nação. A primeira coisa que ele faz, ele restaura o culto em Israel, porque ele entende que sem culto restaurado não há remissão de pecado, sem culto restaurado não há milagre, sem culto restaurado não há decreto que fique de pé. Ezequias decidiu quebrar a aliança de Acás. Escute, olhe para cá, comece a observar agora e analisar as suas alianças. Para quem você concedeu acessos? Quem tem acesso à sua intimidade, papai? Quem tem acesso à tua intimidade, mulher? Para quem você deu acessos? O nosso problema é que a gente não se atualiza em Deus, se movendo espiritualmente como Deus queria. A Bíblia diz que a nuvem não fica parada. Deus não permanece em inércia, Deus se move. Existe uma tribo na Bíblia, que é a tribo responsável por fazer a leitura dos tempos e das estações, a tribo de Isacar. E todas as vezes que a nuvem que representa o Senhor, ela se movia, eles apontavam dizendo, vamos para cá, porque a nuvem está se movendo para cá. Não, agora nós vamos para cá, porque a nuvem está se movendo para cá. Mas o problema dos filhos imaturos é que nós vivemos em inércia. Há 5 anos atrás, você deu o acesso do seu coração para alguém. Você olha para esse alguém dizendo, eu confio nele. Mas você olha para esse alguém de 5 anos atrás, sem perceber que ele não é ele mais. Porque quando você olha para alguém que você deu acesso há 5 anos atrás, ele foi transformado pela ambiência, pelas amizades e por tudo aquilo que está à sua volta. E você não percebe que você está correndo risco, porque você deu acessos a pessoas que não deveriam ter mais acessos.
O que o Espírito de Deus está dizendo é tempo de romper com acessos que você liberou em outro tempo, em outra estação. Se Deus te trouxe para uma nova estação, Deus está dizendo, é tempo de romper com acessos da antiga estação. Quem está aqui, diga glória a Deus. Analise as suas relações. Aprenda a medir os seus relacionamentos. A pergunta que não quer calar é com quem que você anda. Provérbios 13:20. Ande com o sábio e será cada vez mais sábio. Pastor, você não está entendendo, eu sou espiritual demais. Eu sou alguém influente. Eu sou alguém que aonde eu entro, eu transformo os ambientes. Ah, é? Se você andar com prostituto segundo o princípio liberado pelo rei Salomão, você vai se tornar um. Se você andar com alguém que não pratica aquilo que deveria praticar segundo os padrões da palavra, você vai se tornar como ele. O que a Bíblia está dizendo é, ande com um sábio e se tornará cada vez mais sábio. Mas se você andar com alguém que é covarde, você vai se tornar covarde. Se você andar com alguém que é adúltero, você vai se tornar adúltero. O que o Espírito Santo está falando é tempo de rever os ambientes, é tempo de rever as amizades, é tempo de ser maduro o suficiente para tomar decisão. Olha o silêncio da morte. Quem está me entendendo, faz assim, para me saber que você está aqui, diga glória a Deus. Quem entra no teu carro, quem vai na tua casa, quem senta na tua mesa, quem é teu confidente, nos dias de crise, nos dias de dificuldade, com quem você compartilha a sua dor. Pode parecer algo simples, mas já teve casais que compartilharam a sua dor, a sua dificuldade, entre marido e mulher, com pessoas erradas, e ali nasceu um adultério. Cuidado com quem você abre a porta do teu coração. Seja maduro o suficiente para entender que o homem é mau. Quem te aconselha nas suas crises? Pastor, o senhor não está entendendo. Tem um profeta que todas as vezes que eu estou passando um tempo difícil, eu ligo para ele. Ah, é? Como que ele se move? De cada 10 palavras que você recebe, quantas são palavras de correção, de advertência, e quantas são palavras de bênção? Porque de acordo com a Bíblia, em Jeremias 1:10, o ministério profético, em 90% do tempo, ele trabalha no caráter corretivo, e não com palavras de motivação. Ponho-te neste dia sobre nações e reinos. Olha o encargo profético. Para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, e se sobrar tempo, edifique e planta. Com quem que você tem dividido as suas dores? Com quem que você tem aberto a porta do teu coração? Com quem que você se relaciona sentimentalmente? Você não vai viver o extraordinário, o inacreditável, enquanto você não entender que é tempo de romper com tudo aquilo que um dia você estabeleceu como aliança, sem consciência plena do que você estava fazendo. A Bíblia diz que Acaz faz alianças, mas Ezequias é um homem de revelação. Ele vai romper com as alianças que o seu pai estabeleceu, porque ele sabe que enquanto ele não romper com o velho, Deus não pode estabelecer o novo sobre a sua realidade. Ai, 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 quem está me entendendo? Bem forte, diga glória a Deus. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. A minha fonte é o teu amor. Você está aqui, declare. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Mais uma vez, declare. A minha fonte é o teu amor.
Quebre toda aliança feita fora da presença de Deus hoje. Escute o que eu vou dizer. Os relacionamentos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, não está no altar de Baal, tampouco no altar de Azera, mas no altar de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração agora e feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Você que fez, em algum momento da sua história, pactos, você que um dia participou de algum tipo de ritual, você que viu sangue de animal sendo derramado, fez alianças fora da presença de Deus, você que participou de rituais que não deveria participar, e hoje não consegue ver a tua vida sair do lugar, não consegue ver a sua casa romper. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, toda quebra de maldição aconteça agora, segundo a palavra de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, obras que foram feitas contra a tua vida, contra a tua casa e contra tudo que leva o teu nome, agora sejam despedaçadas pelo poder da palavra, da palavra, da palavra, da palavra de Deus. Há poder no nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, vai quebrando agora, vai. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sim, Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Escute. Ouço cadeias quebrando. Você consegue ouvir os cadeados? Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Preste atenção nisso aqui. Satanás não brinca de ser diabo. Toda obra de bruxaria, escute o que eu vou dizer. Isso não tratamos em todos os cultos aqui. Mas o Espírito de Deus falou comigo que hoje arrancaria do meio de muitas famílias realidades que estavam travando, que estavam fazendo com que você não avançasse. Talvez você não entenda, mas não existe um poder tão grandioso quanto o poder de Deus. Em Isaías 41 está escrito que o poder de Deus é tão grandioso, mas tão grandioso, que Ele conta a geografia dos céus com a palma das suas mãos. Ele pega todas as águas dos oceanos e coloca na concha de uma única mão. O texto diz que o teu poder é tão grandioso, que todas as nações da terra
juntas são consideradas uma gota de água num balde diante da grandeza do poder de Deus. Você não está diante de qualquer um, não importa a sentença, não importa o decreto, não importa a palavra, não importa o que fizeram ou tramaram contra você, há poder no sangue de Jesus para remir a sua história. O exército surge. Adore ao Senhor. Nós estamos entrando no lugar em Deus, que Deus está fazendo algo por você. Surge. Vai, adore ao Senhor, vai. O exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu sei que há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Presta atenção. Quem aqui acredita que já foi alvo de uma obra de bruxaria, fica de pé aí, por favor. Escute o que eu vou dizer. Eu só faço isso quando Deus manda, tá? Preste atenção. Coloca a mão na tua cabeça aí agora. Na autoridade que foi dispensada sobre a minha vida, eu entro agora na ousadia do Espírito e declaro que aonde foi plantada uma obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, não é um pedido, é uma ordem. Agora vai ser destruída pelo poder de Deus. Eu denuncio agora, como um profeta que o Senhor tem levantado, e libero uma palavra agora. Obras sejam desfeitas agora, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nenhuma maldição, nenhum decreto de morte, nenhuma enfermidade, nenhuma falência empresarial, nenhum casamento será desfeito. Em nome de Jesus. Meu Deus. Deus está falando comigo aqui. Depois você corta essa parte, por favor. O Espírito Santo está falando comigo. Quem está comigo aqui há 2 anos e 4 meses sabe que eu não sou de falar nada no nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que foi feita uma obra contra essa igreja aqui. E que Ele está quebrando ela hoje.
Senhor está falando no meu coração que foi feita uma obra para essa igreja não avançar. Senhor, nós temos levado o Senhor a sério. Visita esta casa agora, porque esta casa é a casa dos filhos. Em nome de Jesus, demônios, escutem a voz do Senhor. Não é um pedido, é uma ordem. Leve agora para o inferno e sejam queimados vivos agora pelo poder de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, nós expulsamos toda ação que foi plantada nas madrugadas contra esta casa, contra o avanço desta casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja desfeito agora. Poder no nome de Jesus. Declare. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloca a mão na tua cabeça e declare comigo: Senhor Jesus. Não com voz de profeta. Senhor Jesus, eu estou livre. Nenhuma maldição, nenhuma palavra de morte tem poder e autoridade de me fazer parar. É tempo de avançar na velocidade dos céus. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Fica de pé, você que pode, assim vai. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Escute. Quero terminar aqui. Fique de pé, eu estou terminando. O texto está dizendo assim: diante de um decreto de morte, estabeleça um jejum que toque os céus. O decreto liberado foi matar os judeus e tomar a sua riqueza.
Talvez esse culto não saiu do jeito que você tinha expectativa. Mas o Espírito de Deus está bradando no meu espírito e dizendo que Ele está estabelecendo um novo tempo na vida de muitas pessoas aqui. Sabe, nas áreas que você não conseguia avançar, áreas que você estava travado, que você se esforçava, se dedicava e nada acontecia. O Espírito de Deus está dizendo que a partir de hoje Ele vai fazer assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, e vos darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. É tempo de viver uma temporada assustadora, gloriosa. Guarde isso. Não é tempo de fazer qualquer jejum. Eu não estou dizendo de fazer dieta. Eu não estou falando para você deixar de comer. Eu estou falando de fazer um jejum espiritual. Isaías é o profeta mais assertivo da Bíblia. Ele é conhecido entre os 5 profetas que profetizam sobre a primeira vinda do Cordeiro, o mais assertivo em riqueza de detalhe. Isaías, escrevendo Isaías 58 de forma peculiar, ele nos apresenta em Isaías 58 o jejum que Deus recebe. Deixa eu dizer algo para você: nem todo jejum que você faz Deus recebe. Esther decidiu jejuar, mas ela decidiu estabelecer um jejum espiritual. O jejum que Deus recebe é o jejum que eu e você abrimos mão do nosso interesse para habilitarmos em nós o interesse de Deus. Não é o jejum que eu faço para dizer para Deus o que eu quero, é o jejum que eu faço para saber o que Deus quer para mim. Kenneth Hagin, Flávio, ele diz assim: quando você jejua, você não fica mais espiritual, você é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum sensibiliza você para que você fique sensível à voz de Deus. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é de ouvir uma voz capaz de liberar o meu destino e o seu destino profético. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 6 que Noé caminhou com uma voz dentro de si por 100 anos. Durante 100 anos, Deus não fala de novo com Noé, mas a voz que ele ouviu era inconfundível e foi capaz de sustentá-lo 100 anos. A Bíblia diz que Esther estava com medo. Ela toma uma decisão: eu vou entrar na câmara do rei, eu vou entrar no quarto do rei. Ela não foi convidada, mas ela decidiu entrar. Escute isso. Ela está com medo. Então ela chama Mardoqueu e diz: reúne os judeus, estabeleça um jejum público, porque eu vou entrar na câmara do rei. Se o cedro do rei não for levantado sobre mim, eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que depois de 3 dias, quando os judeus entregaram o jejum espiritual, a primeira coisa que Esther fala é: eu vou entrar na presença do rei, e quando eu entrar na presença do rei, se eu morrer, morri. Porque todas as vezes que você entrega um jejum espiritual, Deus arranca de dentro de você os medos que te paralisam. Está com medo? Não consegue avançar?
não consegue sair do lugar, faça um jejum espiritual, um jejum onde você vai se tornar tão sensível ao ponto de ver os seus medos sendo arrancados pelas mãos do Senhor. Escute o que eu vou dizer para terminarmos aqui. Os medos dessa mulher são arrancados, porque ela apresenta um jejum a Deus que glorifica o seu nome. Quando você entra em jejum espiritual diante de Deus, você perde todos os seus medos. Esdras em 8:23 ele diz assim: nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Deus se moveu diante do nosso jejum. Esdras está dizendo: eu decidi jejuar seriamente diante de Deus. Eu não tirei um alimento para emagrecer, não. Eu tirei alimentos que afligem a minha carne, e todas as vezes que eu me lembro deles, eu levanto as minhas mãos e declaro a minha dependência a Ele. Alguém está pegando essa palavra, pelo amor de Deus? 1 Crônicas 4:9 está escrito: e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Olhe para cá. Jabes significa sofrimento e dor. Para o judeu, o nome é uma profecia. É por isso que Raquel, quando está morrendo, ela olha para o seu filho e ela diz: Benoni, filho da minha dor. O que ela está dizendo é: esse menino provocou muitas dores para mim. Quando ela morre, o seu pai diz: não vai chamar Benoni, mas vai chamar Benjamim, filho da mão direita do Senhor. Jabes recebeu uma sentença, Jabes recebeu uma palavra de morte, mas a Bíblia diz que Jabes, ele decidiu estabelecer um clamor diante de Deus, e por causa disso, aquele que nasceu para a vergonha, agora se tornou o mais ilustre entre todos os seus irmãos. Eu quero ser profeta na tua vida. O teu clamor vai mudar o decreto que um dia foi liberado contra a tua casa e contra tudo que leva o teu nome. Quem pega essa palavra, diga glória a Deus.